Ansiedade, talvez um dos principais problemas de saúde pública mundial. As pessoas estão ansiosas. Nesse sentido, eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre a origem da ansiedade e algumas contemplações que podem nos auxiliar a gente diminuir significativamente o sofrimento em relação ao futuro, sofrimento em relação à ansiedade. Se você quer saber mais sobre esse assunto, já fica comigo até o final do vídeo, que eu, Dr. Luiz, vou discorrer sobre um importante aspecto ligado à ansiedade e eu espero que você tenha cada vez menos ansiedade. Pessoal, é certo que a tendência da nossa mente humana é tentar racionalizar e controlar todas as variáveis da nossa vida. Nós tentamos prever tudo o que vai acontecer e tentando nos planejar para o futuro. No entanto, a gente sabe que mesmo que a gente tenha boas variáveis e que a gente possa construir planejamentos de acordo com o que a gente já conhece, a gente sabe que o futuro é incerto. E isso não é apenas uma frase de impacto, mas nós precisamos contemplá-la profundamente. Se nós quisermos ser pessoas menos ansiosas, o futuro é incerto e nós precisamos confiar nessa incerteza do futuro. Muitas vezes a gente não permite que isso aconteça, porque a gente tenta controlar todas as variáveis da nossa vida. Sobre isso, quando a gente não permite entrar nessa dimensão da incerteza, perceber que nós não temos controle de todas as variáveis, passamos a enfrentar ansiedade. Eu ouço muito na clínica, as pessoas que procuram meu auxílio, o grau de ansiedade muitas vezes está relacionado a isso. Pessoas hipercontroladoras, pessoas hiperracionais, que não querem perder nada, que querem ter tudo, querem diminuir perdas, e está tudo bem, isso faz parte do senso de sobrevivência humana. No entanto, quando isso se torna uma coisa de hipervigilância, isso vai deixar o nosso sistema nervoso hiperativo. Nós vamos ficar naquele sistema límbico, que é uma parte do cérebro mais ligada ao impulso de sobrevivência. Esse sistema límbico vai desencadear uma resposta, principalmente nas nossas adrenais, aquelas glândulas que estão acima dos nossos rins. E essas glândulas vão produzir adrenalina, cortisol, hormônios relacionados ao manejo do estresse. Hormônios importantíssimos, eles não são ruins. Porém, quando a gente produz esses hormônios de uma forma muito intensa, de uma forma muito contínua, passamos a ter uma série de repercussões na nossa saúde. Então, qual é a saída? A saída é só tentar mudar o hormônio? Não. A saída está muito na forma como a gente percebe a realidade, como que a gente deveria perceber, de uma maneira que a gente consiga cultivar uma mente menos ansiosa, uma mente que está aqui mais presente, uma mente que consiga olhar o céu, consiga perceber a natureza, que consiga reconhecer coisas boas que estão acontecendo nesse exato momento. Esse senso de gratidão, esse senso de confiança, isso tudo pode ser cultivado por uma mente que está treinada. Nesse sentido, eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre a origem da ansiedade e algumas contemplações que podem nos auxiliar a gente diminuir significativamente o sofrimento em relação ao futuro, sofrimento em relação à ansiedade. Nesse livro, aqui bem famoso, se chama Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade, desse monge vietnamita Thich Nhat Hanh, que faleceu recentemente. Ele tem um capítulo aqui que ele fala sobre as 5 lembranças. As 5 lembranças libertando-se dos medos do futuro. Eu vou citar essas 5 lembranças e a gente vai contemplar junto, porque a contemplação dessas 5 lembranças nos ajudam muito a sair de posturas internas que nos trazem sofrimento. Então ele fala que a primeira lembrança importante é que envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Vocês sabem que eu trabalho com longevidade humana, longevidade saudável, e tá tudo bem as pessoas investirem em saúde, tentarem ter uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida saudável, buscar recursos para que o corpo possa estar mais íntegro, para que elas possam desfrutar
de uma forma mais plena desses momentos de vida que a gente tem aqui. A maturidade da espiritualidade ou a maturidade interna é que a pessoa pode fazer tudo isso não esquecendo de que envelhecer é normal, envelhecer faz parte da natureza humana e não há como frear. A gente pode até frear o envelhecimento, mas a gente não tem como evitá-lo completamente. Nós não somos imortais. E ter consciência da nossa mortalidade nos faz ficar muito mais conscientes, né, desses momentos que nós temos aqui agora. Faz também a gente desfrutar desse momento presente com outro sabor, sabendo que nosso tempo de vida está diminuindo a cada momento. E não há nada de pessimismo nisso, isso é apenas uma verdade que a gente, tendo consciência dela, a gente consegue desfrutar da nossa vida com muito mais intensidade, com muito mais significado. Essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança que ele traz no livro é que adoecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar da doença. Mais uma vez, vocês sabem que eu sou médico e a gente tenta trazer e promover mais saúde para as pessoas. No entanto, mesmo que a gente tome todas as atitudes para nos mantermos saudáveis, e está tudo certo nisso, nós precisamos fazer isso com a consciência de que em algum momento na nossa trajetória de vida, a gente espera que o mais para frente possível, mas a gente não tem controle total dessas variáveis, a gente vai ter doença. A doença vai nos assolar em algum momento. E tá tudo bem, isso faz parte também da natureza deste corpo. Ter consciência disso nos faz apreciar os momentos que a gente tem visão, audição, que a gente tem o tato, os nossos sentidos, que a gente pode se relacionar com as pessoas, que a gente pode olhar para o nosso entorno, né, se relacionar com ele. Ou seja, não é um ponto que vai levar ao pessimismo, mas nos traz uma realidade inexorável de que em algum dia nós vamos adoecer. E nós, quando adoecemos, precisamos ter consciência disso, quando ficamos com gripe, resfriados, quando temos uma doença mais séria, um câncer, uma doença autoimune, precisamos lembrar que isso faz parte da natureza humana e que sim, a gente vai buscar métodos para que a gente se cure, para que a gente fique bem, mas sem criar fixação e abrindo mão dessa fixação ao medo de que eu preciso controlar essa situação. Eu não posso ficar doente. Quanto mais rígido a gente faz essa afirmação, eu não posso ficar doente, mais doente nos tornamos. Então, não podemos agir dessa forma imatura. Precisamos desenvolver um grau de sabedoria, tendo consciência de que vamos adoecer de alguma forma em algum momento na nossa trajetória. A terceira lembrança que ele traz no livro, ele fala assim, que morrer faz parte da minha natureza. Eu não conseguirei escapar da morte. E o maior medo das pessoas em geral é o medo da morte, vocês não acham? Pois é, mas a morte é uma verdade, não é mesmo? A morte ela é garantida. Em algum momento nós vamos morrer. A gente não sabe em que momento, em que circunstâncias, com quais pessoas ao nosso redor, em que ambiente nós vamos morrer, mas nós temos certeza que vamos morrer. E se é uma certeza, se é uma verdade a morte, por que então lutar contra uma verdade? Apenas precisamos contemplá-la e, mais uma vez, cultivar o senso de gratidão pelos momentos que temos aqui, ainda aqui nesse corpo, ainda nessa dimensão, para que a gente possa fazer o melhor proveito, o melhor uso desse corpo, para que ele gere benefícios para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Quando a gente entra nessa dimensão, a morte não passa mais a ser um grande medo, mas passa a ser uma aliada nossa, uma aliada que nos lembra da impermanência e que nos faz ficar em senso de urgência, para que a gente possa aproveitar o máximo do que nós temos aqui, valorizando a nossa situação, ao invés de apenas olhar o que nos falta. Então, essa consciência da morte nos traz um amadurecimento que é muito importante na nossa qualidade de vida. A quarta lembrança é: mudar faz parte da natureza de todos aqueles que estimo e de todos aqueles que amo. Não há como eu evitar separar-me deles. E essa talvez é uma das também muito difíceis. A gente acha que as pessoas são permanentes, que elas vão durar para sempre. E na realidade, a verdade é que as pessoas também, assim como nós, elas são finitas, né? E elas em algum momento vão adoecer, vão morrer.
e todos os nossos contatos de alta conexão em algum momento vão se desfazer, todas as relações vão se desfazer. Ai, Luiz, mas isso é muito pessimista, isso é muito duro. Não, isso é uma verdade. Como eu disse anteriormente, todas as verdades têm que ser nossos aliados. Não podemos fechar os olhos para as verdades. Quanto mais fechamos os olhos para isso, mais apego, mais dependência, mais enraizamento teremos desses relacionamentos. E isso nos amarra, isso nos aperta, isso nos traz ansiedade, desespero. Só de imaginar perder uma pessoa que amamos, às vezes um pai, às vezes uma mãe, um irmão, um filho. Porém, precisamos contemplar de que as regras ou a causa e efeito que mantém essas pessoas vivas não está sob nosso controle. Isso pode mantê-las vivas por muito mais tempo ou não, talvez elas possam partir antes. Precisamos ter a noção dessa realidade e aproveitar e cultivar ao máximo os momentos que temos com essas pessoas. Então isso não é pessimista de forma alguma, isso é realista e de alguma maneira nos propicia estarmos muito mais presentes com essas pessoas que amamos, né? Lembrando também que esse sofrimento que nós temos com as pessoas próximas, muitas pessoas estão tendo, né? Estão perdendo pessoas queridas nesse exato momento, estão deixando de ter conexões importantes para elas. Ou seja, não é uma coisa exclusiva nossa, precisamos ampliar o olhar e expandir essa compreensão de que isso faz parte da natureza humana. Mas quanto mais conscientes nos tornamos disso, mais maturidade teremos ao perder uma pessoa ou uma relação se desfazer. Então esse é um outro ponto importante das lembranças. E a última lembrança, a quinta lembrança é: eu herdo os resultados dos meus atos de corpo, fala e mente. Minhas ações são continuações minhas. E isso é muito importante porque às vezes a gente se acha injustiçado pelas coisas da nossa vida, isso não foi justo, isso não deveria ter acontecido, eu fui uma pessoa tão boa, por que isso aconteceu comigo? E na realidade tudo é causa e efeito. Nenhum efeito surge do nada, precisa ter causas para que acontecesse esse efeito. E quando a gente consegue contemplar isso profundamente, essa noção de causa e efeito, efeitos produzindo novas causas, causas frutificando em novos efeitos. Quando a gente tem e confia nessa percepção da realidade, passamos a nos tornar adultos muito mais responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que exercemos na vida, as nossas ações de corpo, fala e mente. Ou seja, é importante assumir a responsabilidade total por tudo que nos acontece, por tudo que nos cerca na nossa vida e deixar de sair, saindo dessa posição da vítima, daquele que acha que o mundo foi cruel com ele, que Deus botou um fardo na vida, que alguma pessoa foi maldosa. Precisamos abrir mão dessa visão vitimizante e assumirmos completamente a responsabilidade pela nossa vida. Vocês gostaram dessas 5 lembranças? Vocês contemplam isso no seu dia a dia? E vocês acham que isso pode ajudar a deixar vocês menos ansiosos? Eu tenho certeza que essas contemplações profundas que Thich Nhat Hanh está propondo nesse livro podem nos ajudar a amadurecer espiritualmente. E a gente sabe que a espiritualidade nos provê de uma visão muito mais profunda, muito mais significativa da nossa vida e passaremos a ter menos ansiedade. E se a ansiedade surgir, saberemos lidar com ela com muito mais habilidade. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E eu também gostaria de ouvir os comentários de vocês aqui embaixo. Terei prazer em respondê-los. Fique bem, fique em paz, fique tranquilo e até a próxima.